Uma boa tarde você que nos acompanha. Esse é o Agora RN Live, uma produção do portal de notícias Agora RN. Eu sou Aldemir Neto e nesta tarde, comecinho de noite, vamos receber Daniel Menezes aqui. Seja bem-vindo, Daniel. Opa, boa noite e boa noite a todos os internautas do Agora RN. Exatamente, você quiser deixar a sua sugestão, comentário ou alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Como falei, nesta noite nós recebemos Daniel Menezes, ele que é cientista político, doutor em Ciências Sociais pela UFRN e professor também da mesma instituição. E nós vamos falar hoje sobre o lançamento do livro Eleições 2014, a Geografia do Voto no Rio Grande do Norte, que é esse livro que vai ser lançado também pelo Daniel. Daniel, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é esse livro e também como surgiu a inspiração para lançar esse livro. Esse livro ele começa em 2012, né? É um projeto feito por alunos e professores da UFRN com o intuito de fazer um mapeamento constante, né? Uma geografia do voto, como a gente chama, uma geografia do voto das eleições aqui no Rio Grande do Norte. Em 2012 a gente fez um mapeamento da eleição em Natal, né? Em 2014 a gente fez um mapeamento da eleição em todo o Rio Grande do Norte, né? Mapeando, por exemplo, a distribuição de voto dos deputados estaduais, federais, senadores, candidatos ao governo e à presidência aqui no Rio Grande do Norte, né? Então a gente faz um georreferenciamento, né? A gente mostra onde é que os candidatos tiveram mais ou menos votos, né? Em quais regiões, como é que se deu a distribuição por coligação, a distribuição por partido, né? Então a gente pega os dados que estão disponíveis no TRE e faz um georreferenciamento, ou seja, territorializa esses dados a partir das ferramentas de análise que a gente tem, que estão disponíveis, ferramentas técnicas. E além disso também, além dessa geografia, a gente apresenta aqui no livro análises acerca do processo eleitoral discutido. Então tem artigo meu, tem artigo de outros professores, de pessoas que trabalham no âmbito da política, né? Então esse é um projeto que deu certo e que a gente pretende tocar daqui em diante, até para que esse documento fique como um registro histórico, né, das eleições. Porque quando a gente vai, por exemplo, investigar as disputas eleitorais da década de 50, da década de 60, da década de 70, tem pouca coisa, né? Tem alguns artigos acadêmicos, alguns livros de pesquisadores, mas tem pouca coisa, né? Então, quanto mais documento, né, melhor, porque fica para a posteridade, né? E como você estava falando, Daniel, essa eleição de 2014 teve algumas peculiaridades, né? E esse é um dos motivos do lançamento do livro. Queria que você comentasse um pouquinho sobre os diferenciais dessa eleição de 2014. A eleição de 2014 foi talvez a eleição mais desigual da história do Rio Grande do Norte, da história das disputas eleitorais do Rio Grande do Norte. As pessoas falam muito, por exemplo, na disputa de 60, no quesito desigualdade entre as candidaturas, né, entre os competidores, porque se lembra muito do mito de Aloysio Alves, né, de como foi a candidatura de 60, porque ele foi um dos primeiros a utilizar, por exemplo, a ferramenta do marketing na campanha, né? Então falava-se muito no Cavaleiro da Esperança, do cigano que estava andando pelo estado, né? E aí ele disputava o governo do estado de 60 contra Djalma Marinho, né? Ele, se não me falha a memória, no PDS e Djalma na UDN, né? E só que naquele momento Aloysio, ele tinha o apoio, por exemplo, de Djalma Maranhão, que rompeu com o Dinarte em 59 e disputou a prefeitura, né, em 60 e ganhou, e apoiou Aloysio. Ele tinha o apoio do prefeito de Natal, ele tinha o apoio, né, conforme mostra os jornais da época e a literatura especializada, né, ele tinha o apoio, por exemplo, da burguesia ascendente do estado, os empresários, os comerciantes, né. Então ele tinha um lastro para disputar contra Djalma Marinho, né? Coisa que, por exemplo, não aconteceu em 2014. 2014 foi uma eleição extremamente dura, foi uma eleição extremamente dura e desigual, na qual você tinha de um lado um candidato com os 3 senadores, com 7 ex-governadores, que fez 18 deputados estaduais, que tinha 7 deputados federais e que tinha
o apoio do PIB, né, do Rio Grande do Norte. Né, uma coligação muito grande, e era liderada por um dos principais, talvez naquele momento, o principal político do Estado, que era Henrique Alves, que era por sua vez também presidente da Câmara Federal, um dos homens mais poderosos do país naquele momento. E do outro lado você tinha Robson com uma candidatura muito modesta, poucos apoiadores. Vale lembrar que Henrique tinha naquele momento mais de 100 prefeitos, mais de 120 prefeitos o apoiando, e tinha nessas prefeituras, uma coisa atípica, que foi atípica, que aconteceu em 2014 agora, ele tinha 32 cidades, ele tinha os dois lados, a situação e a oposição o apoiando. Então ele tinha, por exemplo, a curiosa dificuldade, quando ele ia fazer, Henrique, no caso, ia fazer um debate, um comício numa determinada cidade, ele tinha que visitar os dois palanques, porque a situação e a oposição estavam com ele. Então, 32 cidades, ele tinha os dois lados, ele tinha todas as forças políticas da cidade. Então, foi uma eleição extremamente desigual, na qual, na prática, o que aconteceu foi que o candidato Henrique não conseguiu se sobressair em decorrência disso. Mesmo com toda essa desigualdade, ele perdeu para um candidato que fez uma eleição muito modesta, uma eleição como a gente diz, de pé no chão, de caminhar, de circular o Estado, de percorrer e de conversar mais próximo das pessoas. E isso teve um resultado. E além disso também foi importante a vitória de Fátima, que venceu também uma outra candidatura muito forte, que era de Vilma de Faria, que tinha uma estrutura muito mais significativa. E aí na prática, em 2014, o que aconteceu foi que a rejeição de Henrique se tornou muito complicada, se tornou incapacitante do ponto de vista da possibilidade dele vir vencer o pleito eleitoral naquele momento. Então esse cenário é o que se configura e o que de alguma forma a gente tenta tratar aqui no texto, nesse texto que se materializou na forma desse livro aqui. Eleições de 2014, a geografia do voto do Rio Grande do Norte. Então é justamente esse é o objetivo, traçar um plano do eleitorado aqui na eleição. Isso, e aí a gente subdivide, por exemplo, eu trabalho no plano mais descritivo da campanha, outras pessoas trabalhando mais a questão do marketing. Há quem pesquisou, por exemplo, o aspecto que é muito importante também da influência jurídica na campanha, que se faz cada vez mais presente. Outros falaram a respeito da internet, das redes sociais. Então cada um abordou, a partir do seu ponto de vista, a partir da sua formação, abordou um determinado tema para compor esse livro e formar essa análise tal como ele está objetivado aqui. Certo. Daniel, você falou um pouco também sobre a questão judicial, que foi algo que foi um ponto que foi criticado por alguns candidatos nessa eleição de 2016. Já falou um pouco mais sobre essa eleição que ocorreu esse ano. Foi um dos pontos que foi muito criticados, alguns chamaram até a judicialização devido à mini reforma eleitoral, como se chamou. Queria saber se você acha também que isso influenciou muito a eleição desse ano. De alguma forma sim, porque a gente teve uma eleição mais curta, uma eleição na qual os candidatos não estavam acostumados do ponto de vista do financiamento eleitoral, então eles tiveram muita dificuldade, sobretudo quem não tinha máquina administrativa, quem não buscava a reeleição ou não era apoiado pelo prefeito, eles tiveram muita dificuldade de ter acesso a recursos financeiros. E a campanha, por mais que a gente não queira aceitar, a campanha é uma coisa cara, e é importante que o candidato tenha recursos para conseguir se apresentar um projeto, criticar o oponente, mostrar os erros do oponente, até para que ele se fortaleça também. E a democracia funciona com dinheiro. A democracia não é algo que funciona à base do franciscanismo. Então foi muito ruim porque a gente criou uma relação de competição muito desigual. Aqui em Natal, por exemplo, o prefeito tinha muito mais tempo, tinha uma capacidade de arrecadação muito maior. Vocês aqui no Agora RN, por exemplo, noticiaram que ele conseguiu milhares de reais só no evento beneficente, no qual, que é um evento permitido, diga-se de passagem, mas um evento no qual as pessoas iam e compravam um jantar de R$200. Quem está na prefeitura tem maior capacidade de captação desse tipo de apoiador.
Então foi desigual e foi muito curta, né? E para finalizar, outra característica foi a de que a justiça eleitoral ela atrapalhou o pleito, porque os candidatos de oposição, pelo menos aqui em Natal, ficaram impedidos de criticar, foram impedidos de criticar o prefeito. Então você não poderia, por exemplo, conforme a justiça eleitoral, usar termos como acordão, ninguém merece, não poderia citar que Henrique era apoiador de Carlos Eduardo. Então foi uma eleição muito ruim, que a gente passou por 45 dias e eu tenho certeza absoluta que o eleitor ele não ficou convicto sobre a agenda que se formou para os próximos 4 anos na cidade. Perguntar ao eleitor o que você acha que vai ser feito aqui durante os 4 anos para a saúde, para a educação e para outras áreas. Não há uma ideia formada. Isso é ruim, né? Certo. Daniel, eu também creio que um dos destaques dessa eleição de 2016 acabou sendo o PSD, um partido relativamente novo, com 5 anos apenas, e que conseguiu pela primeira vez superar, no caso, o PMDB com o maior número de prefeituras aqui no Rio Grande do Norte. Isso. A que você atribui isso? A um vácuo político deixado por partidos com imagem um pouco mais manchadas, como o PT, como o PSDB? A que você atribui isso? O PMDB ele segue forte, se não me falha a memória, ele tem mais de 40 prefeituras, tem um estado com 167, mas o PSD surpreendeu, em decorrência de ser governo também, né? Isso pesa, né? No momento de crise, o prefeito procura se aproximar da máquina, procura se aproximar do governador. Mas um fato curioso foi que o governador ele não entrou nas campanhas, né? Ao contrário, por exemplo, de 2012, né? Foi o último pleito municipal, o penúltimo pleito municipal. Por exemplo, a ex-governadora Rosalba Ciarline saiu de uma situação muito difícil, ela quase se tornou inelegível em decorrência da forma com a qual ela se relacionou com Mossoró, por exemplo, né? Ela fez diversas viagens com o avião oficial do governo, do estado, alegando que tinha agenda administrativa em Mossoró. Então ela saiu muito arranhada. Você não ouviu, por exemplo, e nem viu o governador se meter nesse caso. Aqui em Natal, em Mossoró, ele não participou das campanhas, né? Mas ainda assim, por ser governo, os prefeitos procuram se aproximar do governo, né? E o PSD conseguiu compor um arco de alianças e um conjunto de candidaturas que o gabaritou a atingir essa quantidade que, se eu não me falha a memória, são de 50 prefeituras, né? Então é um dado importante e que já ajuda de alguma maneira a estruturar a disputa tal como ela vai ocorrer em 2018, né? O aspecto da quantidade de prefeitos não é determinante, mas eu acho que é um elemento que deve ser levado em consideração. E a gente já tem, por exemplo, estruturado um PSD forte, no qual a questão da reeleição para o governador está posta como possibilidade, ele tem essa possibilidade, né? E a gente tem, por outro caminho, a ideia de que é possível que o prefeito Carlos Eduardo Alves deixe a prefeitura para disputar o governo do estado, né? Porque ele teve uma votação expressiva em Natal, né? E está aliado, e é aliado hoje do PMDB, né? Então a gente tem esses dois grupos formados e que provavelmente irão dar a linha do modo como irá se processar a construção do cenário para 2018. Certo, Daniel, vamos dar só uma pausa pequenininha agora nas perguntas, para lermos aqui os nossos comentários. O Rafael Melo lhe parabeniza pelo lançamento do livro e gostaria de saber quando e onde ele pode adquirir o livro. Opa, Rafael, muito obrigado. O livro ele está disponível nas principais livrarias de Natal, né? E além disso também eu tive o cuidado de deixar a obra naquelas bancas nas quais é muito comum encontrar uma estantezinha em que fica disponível o livro local, do autor local. Eu tive o cuidado também de deixar nas bancas, que tem uma pequena livraria para expor obras de autores locais, né? Certo. E voltando um pouco agora para as perguntas, Daniel, eu gostaria de saber como é que você avalia também essa questão do Partido dos Trabalhadores, que acabou perdendo mais da metade das prefeituras que tinha em 2012 e saiu assim como um dos grandes derrotados dessa eleição de 2016. Já era esperado, né, em decorrência de tudo que aconteceu no âmbito federal.
que era esperado que o PT passasse por essa crise, né, por essa diminuição, né? Mas eu acredito que a gente não pode pensar os partidos do ponto de vista exclusivo do curto prazo, né? A gente tem, por exemplo, o caso do PSDB, que saiu muito enfraquecido depois que perdeu a presidência com Fernando Henrique, mas que se recompôs, né? Quando os partidos têm base, e o PSDB, o PT, agora o PSD, né, o PDT, são partidos que têm base social, né? Quando os partidos têm base, a tendência é que eles se enfraqueçam, mas depois eles retornem, né? Eles conseguem retornar. Então o PT, eu acredito que ele ficará um bom tempo num limbo aí, vivendo um certo ostracismo do ponto de vista eleitoral, diminuindo de tamanho, né? Mas como ele tem, por exemplo, muita força ainda nas universidades, em setores da Igreja Católica, né, em áreas rurais, em sindicatos, como ele tem uma base bem estruturada, eu acredito que ele irá conseguir se recompor no decorrer de 2 ou 3 ciclos eleitorais, né? Mas é uma situação previsível em que você tem um desgaste muito forte do partido, da sigla, né? E um desgaste que não tem a ver apenas com a questão da Lava Jato, eu acho que é um elemento muito importante, mas tem a ver com o próprio desgaste que acontece quando você é governo durante muito tempo, né? Durante um período muito alongado, né? Que foi o que aconteceu com o PT. Certo, Daniel, isso também vai acabar influenciando na eleição presidencial de 2018, né? Já que nós vemos que em algumas pesquisas o ex-presidente Lula acaba tendo um número grande até de rejeição, mas acaba nas pesquisas já feitas agora se saindo na frente dos demais candidatos, né? Como é que você avalia o cenário político para a presidência em 2018, já que nós também temos o Aécio Neves, do PSDB, que também tem uma força, temos o Jair Bolsonaro, que nas pesquisas tem uma porcentagem ainda pequena, mas que acaba tendo uma força muito grande em alguns setores da juventude e também nas redes sociais. O que é que você espera da eleição de 2018? Na prática, o que acontece é o seguinte: como a gente vive numa democracia de massa e muita gente vota, a tendência é que as candidaturas mais à esquerda ou mais à direita, elas não apresentem uma grande competitividade, uma grande possibilidade no sentido de convencer muita gente, né? Porque elas se encontram nos extremos ideológicos, e aí aquele eleitor mais moderado, que é a grande maioria, ele não se sente atraído por Bolsonaro por um caminho ou por Luciana Genro por outro caminho, né? Então, assim, ainda que ele tenha 6 a 8%, o que é muito voto, né, o que é muita coisa, eu não acredito que ele vá surpreender de modo a ameaçar e chegar à condição de líder, né? Mas é sintomático o fato que um político de extrema-direita, que defende ditadura e defende outras questões, consiga atingir quase 2 dígitos, né? É uma situação muito, muito importante de se notar. Agora, eu acho que a gente vai ter uma candidatura forte no polo da esquerda, né? Não sei se vai ser o Lula, né? Isso depende muito das questões jurídicas e de como a economia, mas sobretudo a Lava Jato, irá se relacionar com os partidos de esquerda e em especial com ele, né? Eu não sei como é que isso vai se processar, né? Se eu falar alguma coisa desse sentido aqui, eu estarei desenvolvendo um exercício de futurologia, né? Mas começa a se formar um grupo em que você pode ter, por exemplo, Ciro Gomes, uma candidatura que não saia do berço do PT, né? Mas que seja apoiada pelo PT, ou pode ter até mesmo, eu escutei esses dias numa rádio, eu acho que eu li no jornal, que o Flávio Dino, o governador do Maranhão, se apresenta como uma possibilidade a ser levada em conta, né? Então a gente terá uma candidatura que sairá desse grupo, mas eu acredito que na condição hoje configurada no Brasil, eu acredito que a questão fundamental é saber quem é que domina o centro, né? E eu acho que o centro hoje é dominado pela direita, né? Então eu acredito que em 2018 a gente vai ter uma candidatura de centro-direita muito forte, que deverá sair do PMDB, PSDB, caso a economia caminhe de forma positiva, né? A gente não sabe o que vai acontecer ainda, a gente vive numa situação de recessão muito forte, né? Mas é possível que um outro candidato antipolítico se apresente, assim como o Dória fez em São Paulo, como um empresário, como alguém que não é da política, que supostamente não teria os supostos vícios da política,
pode ser que alguém surpreenda, né? Pode ser. E aí, em decorrência dessa dificuldade estrutural de mapear as condições socioeconômicas do Brasil e conjuntural de mapear a maneira como a política irá se processar até 2018, é muito difícil você estabelecer um cenário até lá, né? Ainda que você possa conjecturar algumas questões. Certo, voltando aqui rapidinho para os nossos comentários também, a Liana Oliveira, parabenizando você, Daniel. Opa, pelo obrigado. livro. E aí só reforça de novo o convite pessoal que está chegando agora na live. Nós estamos falando sobre o livro Eleições 2014, a Geografia do Voto no Rio Grande do Norte. Isso, é o livro que foi feito, por professores e alunos da UFRN, pesquisadores, com o intuito de falar um pouco sobre o que aconteceu naquele momento, né? Naquele pleito, no caso esse aqui do livro, no pleito de 2014. Certo, Daniel, agora só para nós encerrarmos a última pergunta, com relação às divergências que houve entre a Prefeitura de Natal e a ASAM, que é a Associação dos Auditores do Tesouro Municipal de Natal, sobre essa questão do repasse do FPM, do SMS, que acabou gerando um certo atrito entre a Prefeitura e a ASAM, e que isso acaba também modificando o cenário político atual. Olha, eu li no Agora RN toda a matéria e as contestações. Eu fiquei muito impressionado com o que eu li, né? Porque conforme o relatório estabelecido pelos auditores, né, pela associação, a Prefeitura vinha empenhando serviços, prometendo pagar fornecedores a partir de uma perspectiva de aumento de receita que ela já estava usufruindo, né? Por isso que fique claro isso, é como se você tivesse R$100 e você tivesse uma expectativa enquanto órgão de manter o 100, ou 105, R$110 por mês e dissesse assim, não, olha, eu tô com a expectativa do próximo mês em 150, sendo que no exercício histórico da arrecadação de impostos não vai vir 150. Por que isso foi feito? Segundo a associação, para ter a capacidade de dizer assim, fornecedor, pode continuar deixando alimento no posto de saúde. Ciclano, pode continuar mantendo em funcionamento a escola, porque eu tenho condições de pagar, né? Então ele empenhava em cima de uma nuvem que não existe, né? E aí ocorre que nesse momento agora, essa bolha histórica, porque se forma uma bolha, né? Você promete pagar sobre um orçamento que você não tem, né? Se forma uma bolha, e aí a Prefeitura alega que sofreu uma grande frustração de receita, quando na verdade não tem frustração de receita nenhuma. Ela inflou um orçamento anterior para conseguir pagar serviços, mas agora diz que não tem o dinheiro, quando na verdade o que ela apresentou anteriormente não passava de uma bolha. Então isso é muito complicado e eu acho que merece maiores explicações por parte da Prefeitura. Certo. Muito obrigado, Daniel, aqui é você que esteve hoje no Agora RN Live. Desejo deixar algo para os nossos... Não, eu que agradeço e quero dizer que estarei sempre disponível, é só me chamar que a gente bate esse papo aqui leve e agradável. Certo. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Agora RN Live. Continue nos acompanhando no Instagram, no Twitter, no Facebook, sempre Agora RN, no nosso site www.agorarn.com.br. E também, se você deseja receber as notícias aqui do portal Agora RN em primeira mão no seu celular, você pode nos adicionar no Agora Zap através do 98117 5384. Vou repetir, 98117 5384. Nos adicione, mande um oi, que a partir daí nós vamos, através de listas de transmissões, ficar enviando para o seu celular as principais notícias aqui do portal Agora RN. Muito obrigado e continue conosco.